Sejam bem-vindos ao nosso Resenha Cop, o videocast oficial do sistema OCBRJ. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre técnicas de negociação. E você sabe negociar? A gente está negociando o tempo todo, seja no trabalho, seja em casa, seja com clientes e fornecedores. Meu nome é Daniele Martins e vou apresentar o episódio de hoje ao lado do meu colega de profissão, o jornalista Richard. Eu sou Richard Holanda, analista de comunicação do sistema OCBRJ. É um prazer estar aqui nesse episódio. E assim, você falou de negociação, né? A negociação é uma coisa que a gente faz desde criança, né? Eu estava me lembrando aqui, né, lendo sobre negociação, sobre, por exemplo, na época de escola, eu só podia ter TV aberta se eu passasse no final do ano. Então, assim, é uma negociação, a gente pensa que é coisa de corporativo, de empresarial, mas desde criança você já está pensando nisso. E para falarmos sobre negociação, estou aqui com Guilherme Miziara, que é especialista em comunicação, negociação e gestão de conflitos. Ele, inclusive, já até participou de outro episódio aqui do Resenha Cop, já participou também de diversas palestras do Circuito de Mascop, que realizamos no ano passado, e ele também já participou de palestras e cursos em grandes empresas multinacionais, além de ter preparado executivos, atletas e juristas para falar em público. Miziara, como que começou esse teu desejo, esse teu conhecimento em querer saber o trabalho de negociação? Bem, Richard, obrigado aí pelo convite, Dani também, muito bom estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante que faz parte do nosso dia a dia. Verdade. A gente negocia o tempo inteiro, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Sim. Eu, por exemplo, negocio com o meu despertador, não sei se é o caso de vocês. Nossa, Quem nunca? Nossa, eu peço para ele 5 minutos, só mais 5. A função soneca é sempre, né? Quem foi o gênio que inventou isso, né? Então eu negocio da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu penso, passo esse e-mail hoje, passo amanhã, faço essa tarefa hoje amanhã, não vou à academia hoje, vou amanhã cedo. Ou seja, a gente negocia o tempo inteiro, se não externamente, internamente. Muitas vezes falamos da negociação externa, mas negociamos o tempo inteiro na nossa mente. E por que as pessoas são resistentes à mudança? Porque elas já negociaram internamente, já entenderam que aquela é a melhor solução. Então, quando alguém vem com outra, você tem dificuldade. Por que isso acontece? Porque você internamente já negociou e já achou o que seria, no seu entendimento, a melhor solução. A gente vai conversar sobre isso ao longo da conversa, mas a negociação é algo fundamental, é uma das habilidades que a gente mais usa no dia a dia, mas é uma habilidade que a gente treina pouco. Por quê? Porque como a gente vai aprendendo no cotidiano, a gente acaba não treinando. E aí o que acontece, eu acabo tendo vícios nessa negociação. É como uma pessoa que não tenha feito, por exemplo, aula de direção e vai dirigir, né? Então, assim, ela tem um monte de vícios, assim, que ela não se especializou. E aí, claro, a gente está falando aí de uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa. E mesmo quem negocia bem precisa entender as técnicas, porque elas vão mudando, elas têm alternativas. E a gente vai repetindo comportamentos. Então, o objetivo de um curso de negociação, do treinamento de negociação, uma conversa como essa, é que as pessoas entendam o que elas fazem que acaba atrapalhando a negociação, mas que podem ter mais tranquilidade para chegar a acordos. E o que você tem de feedback, né, nesses cursos, nesses encontros que você possui com esses profissionais, de como eles percebem, como eles agem no processo de negociação, né? Como é que você percebe, qual é a reação desses profissionais? Richard, no Brasil, e aí eu estou falando de outros países também, mas vou pegar o Brasil especificamente, porque a negociação muda de acordo com a cultura. Na Alemanha uma, na Turquia outra, Sim. No Brasil outra, no Chile outra. Então a gente pegando aqui o Brasil, eu trabalho com algumas multinacionais que têm interface com outros países, mas vamos focar no Brasil. No Brasil, a gente leva muitas coisas para o lado pessoal, é muito comum. O brasileiro é muito ligado a relacionamento, até uma característica Sim. cultural do brasileiro. E aí, quando você, por exemplo, dá um feedback para alguém, a pessoa dificilmente entende a ação, ele entende de uma forma pessoal. Então, o que acontece? No nosso país, a negociação é interpretada como algo ruim, como algo de vencer e perder. A ideia do ganha-perde. Mas a ideia é pior ainda, porque a pessoa ela vai para uma negociação preparada para você arrumar um problema com ela. Ela vai resistente demais. Quando você entende a negociação não como uma concessão, mas sim como um acordo mutuamente vantajoso, ou seja, buscar os interesses em comum e achar uma zona de possível acordo, fica muito mais fácil. Mas no nosso país, de forma geral, as pessoas entram como se elas pudessem perder a negociação ao invés de buscar um acordo. Qual vai ser o papel do negociador? Já que ele tem que buscar um acordo, ele tem que entender que a pessoa que virá para ele não virá nessa intenção. A pessoa vai vir para ganhar. E cabe a cada um de nós falar assim, olha, eu não sou seu competidor, eu sou seu parceiro para resolver.
Só que as pessoas, elas não agem assim. Elas acham que você tem que chegar para mim e falar assim: olha, Dani, deixa eu falar com você, eu pensei numa solução. Não, eu vou chegar e falar assim: Dani, cadê que você não me entregou? Então as pessoas tendem a chegar de forma agressiva. E cabe a cada um de nós falar assim: desculpa, mas o que eu não entreguei? Não, esse negócio, mas como é que a gente resolve? Ou seja, buscar a solução do problema e não levar para o lado pessoal. Isso parece simples de uma forma ampla, mas se todo mundo chegasse de forma a resolver o problema seria fácil, mas não é assim. A gente tem que entender que existe um modelo de negociação que é uma ideia de vencer e que nós temos o papel de falar assim: olha, eu não estou disputando aqui quem errou, eu quero resolver o problema. Eu vou pegar só um exemplo nessa linha. Outro dia eu ia entrar numa reunião online e eu não achei o link da reunião. Eu mandei para a pessoa assim, um e-mail: olha, eu não sei se eu não recebi o link ou se eu apaguei sem querer. Você pode reencaminhar para mim? Você concorda que eu já resolvi o problema? Sim. Porque a pessoa, se ela não mandou, ela vai mandar e vai falar: pô, desculpa, eu não mandei. E foi o que aconteceu. E se ela tiver mandado, ela vai reencaminhar naturalmente. Eu falei: eu não sei se eu não recebi o link ou se eu apaguei sem querer. Eu já dei uma solução. Por quê? Porque eu não quero saber quem errou. A pessoa é minha parceira. Se ela não me mandou o link, eu entendo que não foi de propósito. Ela esqueceu por alguma razão. Eu só quero resolver o problema. Mas o que a pessoa fala? Não recebi o link. Pediu para arrumar um problema. Para a pessoa falar assim, sim, reencaminhando para provar que eu mandei. É isso. É imperativo, né? É imperativo. A pessoa, por quê? Eu tenho que entender que se eu não recebi o link, das duas eu realmente não recebi, ok? Ou a pessoa não mandou porque ela esqueceu mesmo. Ela não fez de propósito. Só que a gente age numa negociação como se fosse uma coisa proposital. Por quê? Porque eu estou certo e aí eu venho de uma forma mais incisiva. Então entender como o outro chega e você mostrar que você quer resolver o problema. A literatura de Harvard fala que você tem que separar a pessoa do problema. Ou seja, você seja afável com as pessoas e áspero com o problema. Eu acho que é muito o que você fala, né? Que às vezes as pessoas acham que negociação ela tá ligada à concorrência, à competição. Perfeito. E aí a negociação não vence quem fala mais, né? É quem sabe fazer as melhores perguntas, as perguntas mais estratégicas. Correto. E aí eu queria ver com você, qual é a dica para a gente conseguir fazer essas perguntas mais estratégicas e talvez sair dessa concorrência, dessa competição, uma boa negociação, né? de fato. Muito legal, Dani. Quando a gente fala disso, essa competição para ir para colaboração, a gente fala da negociação competitiva, que é o natural. Então, por que eu estou dizendo que é o natural? Porque as pessoas vão chegar competitivas com você. Você não pode falar assim: não, ela vai chegar para resolver. Não, ela tende a chegar na competitiva. E cabe a cada um de nós mudar para o modelo colaborativo. Porque senão eu fico jogando a responsabilidade no outro. Falar: o Richard chegou muito agressivo. Tá, e você fez o quê? O que você fez? Você devolveu de forma agressiva? Para responder a sua pergunta, eu vou pegar um conceito negocial. Existe um conceito negocial que tem dois elementos, chamado posição e interesse. A posição é o que você quer numa negociação. O interesse é por que você quer. Então, posição é o que, interesse é por quê. A literatura diz que você tem que buscar o interesse por trás da posição. Ou seja, o que a pessoa fala é o que e o que ela tem por trás é o porquê. Então, se eu falar assim: Dani, eu preciso cancelar essa data. Isso é uma posição. O que você deveria me perguntar? Por quê? Que eu vou falar: não, porque eu tenho um compromisso de manhã e eu não vou conseguir chegar até você. Você fala: não, mas a gente pode fazer online. Dá. Ou seja, a gente resolveu o problema. É uma solução. Mas você só resolve porque você entendeu o interesse, porque teoricamente eu falei que não dava para atender. Você já podia pensar numa outra data, não é assim que funciona. Você tem que entender o porquê. Quando o aluno fala assim para mim: Misiara, tem como acabar aula mais cedo? Eu deveria falar o quê? Não. Está no contrato 5 horas da tarde, tem que acabar 5 horas. Só que isso seria uma inflexibilidade gigante. Sim. Eu deveria falar: mas por que acabar 5 horas? E não, porque está maior trânsito aqui em São Paulo, e se a gente sai meia hora antes, a gente consegue chegar em casa, ou o pessoal vai para o aeroporto, está com receio. E aí existem possibilidades. Eu vou reduzir eu vou começar antes, eu vou reduzir o horário do intervalo, eu vou reduzir o horário do almoço. Existem milhares de possibilidades. Só que eu só consigo fazer isso se eu entender o interesse. Então, as perguntas que a gente faz, sejam elas de toda forma, eu tenho que buscar sempre qual o interesse da pessoa. Quando a pessoa fala: eu vou te processar. Ninguém quer processar ninguém, isso é uma posição clara. O que a pessoa quer? Resolver um problema, ter um ganho financeiro. Sim. Ela quer solucionar, na maioria dos casos. Não sei isso, que de repente um mau caratismo, a pessoa quer ali só para ganhar um dinheiro, mas pode ser. Mas na maioria dos casos ela quer resolver o problema. Então, se você resolve sem o processo, ela vai ficar feliz.
Só que a pessoa fala para você a posição. Por quê? Porque a posição atende o interesse. Eu vou pegar um exemplo, mais um exemplo nesse sentido. Cheguei para minha esposa, a Aline, e falei assim: Aline, o João, meu sobrinho, vai passar o final de semana aqui em casa. E ela falou: claro que não. Eu falei: claro que sim. Ela falou: claro que não. Eu falei: claro que sim. Ela falou: claro que não. Estamos numa posição, a gente chama de barganha posicional. Eu quero que venha, ela não quer que venha. Só que ela gosta do meu sobrinho. E eu falei assim: mas por que o João não pode vir? E ela falou que eu tenho que terminar minha dissertação do mestrado, não tenho condição de ter criança aqui fazendo barulho no final de semana. Então pensa comigo, o interesse dela é que o João não vá lá para casa? Não. O interesse é ter silêncio e terminar a dissertação. Exatamente. Então se eu pegar o João e levar para ficar num parquinho, tem problema? Nenhum. Se eu pegar o meu filho e levar junto, tem problema? Melhor ainda. O que eu quero dizer é que eu tenho uma solução melhor do que a dela, só que eu tenho que buscar o interesse. Então, sempre que eu pergunto o porquê, e aí, claro, de várias formas, entendo, mas o que te incomoda? Por que isso não é possível? Ou seja, sempre buscando ali qual o interesse real da pessoa, eu facilito o entendimento para buscar opções criativas e resolver o problema. Isso a gente vê muito no cooperativismo mesmo, na Assembleia Geral, por exemplo, né? Tem uma pauta lá, então às vezes os próprios cooperados definem o que é benéfico para a cooperativa ou não, e tudo é uma negociação, né? Sim, sem dúvida. Porque tal ponto é positivo ou não positivo, então isso é todo um trabalho que aí só é decidido em conjunto. Então a parte da decisão da maioria, dentro que haja uma definição que seja um ponto pacífico, uma negociação, aí algo é aprovado ou algo não é aprovado, né? Isso já está no nosso DNA, né? Tá. Sim, você pega, por exemplo, quando a gente fala de uma assembleia, a gente está pensando num consenso, não é unanimidade. Sim. Então a gente tem um consenso. Então o consenso é o quê? É entender que para a maioria aquilo parece ser a melhor ideia. Sim. Como numa assembleia de condomínio também. Vai ter gente contra e gente a favor, mas você vai ter que ver qual é o consenso. Então, quando chegar a um consenso, não é tudo que eu queira, é o que vocês querem. A gente vai chegar a ver o que cada um vai ceder para a gente chegar no que é chamado de zona de possível acordo. Quando a gente fala de posição, essa é a sua pergunta, eu tenho a minha posição e você tem a sua. Até onde eu posso ceder e até onde você pode ceder, monta ali uma interseção. Então, assim, eu saio daqui até onde mais próximo a você mais próximo para mim. Quando a gente encontra, essas linhas se encontram, a gente tem uma zona de possível acordo. Se isso não se encontrar, não é possível. Por exemplo, se eu quiser comprar um carro de 100 mil tendo 2 mil, eu posso usar todas as técnicas negociais que eu não vou conseguir, porque não existe uma zona de possível acordo. Sim. Mas se eu der 2 mil, der meu carro de entrada, financiar o resto, receber um desconto, aí a gente aproxima essas linhas. Então a negociação, ela busca entender os interesses e buscar alternativas para resolver esse problema. Mas eu só encontro as alternativas se eu entender os interesses. Só desculpa. E como Dani, só queria entender, por exemplo, a internet facilita muita coisa. Sim. Mas também ela prejudica, porque a internet não é o tete a tete, o cara a cara. Então, como trabalhar essa questão da negociação com a internet, né? Hoje em dia as reuniões, você mesmo citou da reunião, da possibilidade de uma reunião online. Sim. E que é diferente de uma reunião presencial, né? Então, verdade. Como é trabalhar essas questões de negócio? Como você trabalha junto aos seus clientes, né? E o que você pode passar para as cooperativas? Como trabalhar a negociação com a questão da internet? Perfeito, vou responder esse ponto. A pergunta é sempre pensando o porquê. Então, buscando o porquê. E aí, como você vai perguntar, fala, mas o que te impede de fazer isso? Por que isso não é a melhor opção? Por que isso atrasou dessa maneira? O que você entende que atrapalhe nessa... Ou seja, seria buscar um motivo por que aquilo não pode ser feito, perfeito, né? Perfeito. Isso. A pessoa fala assim, Miziara, tá muito caro. Isso é uma posição. Quando eu passo uma palestra, está muito caro. Tá, então me fala assim, o que você pensou? O que está caro? Será que se a gente... Então, quando você tem de orçamento, tá, então se eu diminuir a carga horária do treinamento, você consegue? Eu consigo. Porque se eu diminuir a carga horária, fica mais barato. Sim. Ou seja, eu preciso entender o que está o problema. Porque se a pessoa fala que está caro, é caro ou não está? Eu não sei por quê. Mas o que é caro? Está caro por quê? Porque você não precisa desse tempo todo. Está caro porque o deslocamento está na sua conta e o deslocamento pode ficar por mim. Por que tá? Me explica. E aí pode falar assim, não, tá caro porque eu tenho 10 mil e você cobrou 50. Aí não tem o que fazer. Aí não tem zona de possível. Eu acho que fica até uma dica, né, para as pessoas que normalmente, né, às vezes recebem um orçamento e tá além do que podem pagar, até de expor, né, esse fato, claro. Olha, tá além do que eu posso pagar tanto. Porque aí o interlocutor vai estar ali pensando, olha, será que eu posso reduzir, igual você falou, talvez a carga horária, talvez o nível de serviço, né? E sem prejudicar a qualidade, né? Olha que legal isso, eu já volto, Richard, a sua pergunta.
para pegar bem esse ponto, que é uma tática negocial que as pessoas acabam não fazendo. E quando eu falo de táticas negociais, nunca na ideia de manipular, porque a gente não quer ganhar uma vez. Porque se você manipula, você só ganha uma vez, não ganha mais. Então, sempre buscando acordos para fidelização, para parceria, para confiança. Sempre que eu falo de negociação, a gente vem para essa linha e não técnicas para você se dar bem numa negociação, porque senão só se dá bem uma vez. Então, isso que você falou, vamos lá. Como não sair de inflexível numa negociação? Como não sair de inflexível? Imagina, você fala assim, Miziara, quanto é que custa um treinamento seu? Eu estou chutando, inventando números aqui. Você fala 50 mil reais. Aí você fala 50 mil? Miziara, que eu só tenho 30. O que você consegue fazer? Você consegue me dar esse desconto? Eu falo, olha, Dani, eu não consigo dessa maneira, mas o que eu consigo fazer? Ao invés de 8 horas de treinamento, eu te dou 4 horas. Ou seja, você está pagando... Porque eu te dou 5 horas, então. 5 horas ao invés de 8. E aí você pode falar assim, não consigo. Eu falo, tá, então ao invés de 30 pessoas, bota 20 pessoas no treinamento. Aí você fala, não consigo. Qual é a minha próxima pergunta? Eu falo assim, tá, o que você pensou? Ou seja, quando eu faço isso, eu mostro assim, Dani, parece que eu estou flexível e você não. Você concorda que eu passo essa ideia? E de uma forma delicada, sutil, né? E aí você fala, caramba, ele deu 2 opções, eu não posso. Eu falo, tá, mas como se é assim? Você não quer que eu faça 50 por 30 porque você quer. Eu não estou entendendo, porque se eu precifiquei 50 é porque eu entendo que seja 50. Claro. Mas olha como muda. Se você fala assim, Miziara, 50 você faz por 30? Eu falo, não dou desconto. Você já interrompe ali a negociação, né? Acabou. Ela fala assim, pô, mas não tem como dar alguma coisa. Não. Você está desvalorizando meu trabalho. Aí acabou, olha o problema. É verdade. Ela não está desvalorizando, ela quer me contratar, só que ela não tem valor. Então o que eu consigo fazer? E aí eu mostro que eu tenho uma concessão. Se alguém falar assim, olha como a gente... Então isso a gente pode... Como é que a gente dá um não para a pessoa sendo cordial? Trazendo o quê? Se alguém te pede uma concessão, você tem direito a pedir uma concessão em troca. É só fazer isso. Vamos lá. Eu falo assim, olha, custa aqui 30 mil esse serviço. E o Richard fala assim, Miziara, você consegue o desconto para mim? Qual é a minha pergunta? Claro, Richard, você quer quantas palestras você pensa em contratar? Ele fala, só uma. Você concorda que ficou um desconto muito pequeno? Pô, com certeza. Aí eu falo, pô, só uma, consigo aqui 3%. E eu não estou falando dele aceitar ou não, mas olha a diferença. Miziara, você cobrou esse valor aqui, você consegue um desconto para mim? Claro, consigo 3% para você. Ele fala, que isso? Só isso? Fica reclamando. Então veja, sempre que alguém te pedir uma concessão, você tem o direito de pedir uma concessão em troca. E se a pessoa não aceitar, você está legitimizado, você pode também não aceitar. Então são formas que a gente tem para negociar do que falar não. A pessoa fala, você pode fazer? Você dá um desconto? Eu falo, claro, você consegue pagar antecipado? Não consigo. Consegue reduzir a quantidade de alunos? Não consigo. Você concorda que está mais difícil da pessoa me cobrar agora? Só uma pessoa está ganhando, só uma que é vantagem. Isso, eu vou pegar uma ideia de cooperativa de crédito, que eu atendo muitas pelo país. A pessoa chega lá e fala assim, olha, eu vou investir 100 mil reais aqui, quanto é que você consegue para mim? E a pessoa, eu consigo te pagar 0,8 ao mês. E a pessoa fala assim, você consegue 1%? E a pessoa, olha, eu posso ver se eu consigo, mas... Com 100 mil não. Se você conseguir botar 150, eu consigo. É isso. A pessoa já vai... Se ela não puder, ela fala, pô, não consigo. Não, quando você conseguir, você fala comigo. Tá resolvido do que fala, não consigo. Mas outra cooperativa consegue. Mas eu não consigo. Então, assim, ao invés de brigar no não, peça uma concessão em troca. Sempre que alguém te pedir uma concessão, te dá o direito de pedir uma concessão em troca. É uma experiência do cliente, né? Porque você está envolvido, claro. Você está trabalhando aqui. Então, você vai num barbeiro, você vai numa loja, você vai comprar. Você gostou daquela camisa? Quantas vezes eu já fui numa loja, pô, gostei daquela camisa, mas também gostei daquela outra, aí o vendedor. Se você levar a segunda, tu vai ter um desconto de 20% e tal. E aí você acaba não somente comprando a camisa, como você indo outras vezes na loja, porque você sabe, olha, ali eu vou me sentir mais confortável, ali tem um jogo, tem a possibilidade de eu conseguir um desconto. Para eles, fideliza o cliente. Claro. Né? Richard, você tem como tática negociar, se você falou, imagine, você fala assim, Miziara, quanto é que você cobra essa... Estou inventando de novo números, palestra. Olha, 1 hora eu cobro 20 mil, 2 horas 25 mil. Então, 1 hora 20 mil, 2 horas 25. Você concorda que a pessoa tende a fechar de 2 horas? Tende. Porque mais 5 mil ela fecha de 2. Faz mais sentido, né? E o que acontece? A primeira, ela já está com valor mais alto. Ou seja, você não consegue me pedir desconto na de 25, porque senão eu falo, faz a de 20.
Exato. Não é? Exatamente. Na verdade, faz a de 20. Não, você pedir desconto, faz a de 20. E se você pedir desconto na de 20, ela está com valor maior. É igual a pipoca do cinema, né? Que a pequena custa 30, a média 31 e a grande 32. Faz todo sentido isso. Então não dá para você pedir desconto, que pedir desconto vai cair na primeira. E se eu quiser a primeira, a margem dela é maior. Então assim, sempre que você mandar uma proposta para um cliente, você deveria mandar 2 a 3 preços. Por quê? Porque a gente toma decisão com base em comparação. Então se eu não tenho efeito comparativo, eu vou comparar sua proposta com quem? Com a do concorrente. Sim. Exatamente. É isso. Então eu vou mandar 2 propostas. A pessoa fala, pô, Miziara botou aqui 20.025, 1 hora e 2 horas. Ele vai pelo menos gastar um tempo na minha proposta pensando. Com certeza. Se eu mando só uma, qual é a comparativa que ele tem? Um concorrente. Mas então, eu acho que é muito saber. Eu queria até que você desse uma dica de quais informações são essenciais antes de negociar, porque é muito isso que você falou, é você entender como é que você vai apresentar o valor, como é que você vai apresentar o seu serviço. Então, qual a dica que você pode passar para as pessoas? Então, a gente sempre que fala com as pessoas, a gente tem que buscar quais são os ganhos que ela vai ter em relação ao que eu digo. Então, por exemplo, qualquer conversa, qualquer abordagem, qualquer negociação deve iniciar com o ganho para o outro. Por quê? Porque a gente, quando mostra um produto, um serviço, na nossa cabeça é muito óbvio que a pessoa ganha. Quando a gente fala do cooperativismo, a gente que vivencia o cooperativismo, está muito óbvio o ganho, mas as pessoas não conhecem. Sim. E aí, eu vou, por exemplo, fui numa cooperativa outro dia, que é a pessoa que quer contar a história da cooperativa. As pessoas não querem saber a história da cooperativa. Elas não querem saber. Eu não estou falando que não seja bonita a história. Estou dizendo que não interessa ao público, pelo menos a maioria, a história da cooperativa. Eu quero saber o que eu ganho com a cooperativa. É isso. E a história vem depois para provar que o que eu prometi é plausível, é possível. Meio que para agregar valor, né? Isso, para mostrar, olha, eu estou te prometendo aqui uma segurança financeira. Mas quem está prometendo? A instituição que tem mais de 100 anos. Sim. É assim. Eu não posso conversar assim, olha, minha instituição tem 100 anos. E você fala, Porque se o valor for muito alto, algo fora do normal, já perdeu. não vai adiantar. Já perdeu. Então eu tenho que... Como é que eu começo a conversa numa negociação, numa comunicação, numa apresentação, qualquer tipo de comunicação? Mostrando o ganho para o outro. Então eu tenho que trazer essa relevância porque eu que sei sobre o meu produto, a pessoa não sabe. Pensa assim, uma pessoa leiga em... Vou pegar de novo o exemplo das cooperativas de crédito. Em investimentos. A pessoa chega lá para você e fala, não, você me ofereceu 100% do CDI, eu conheço uma instituição, uma outra cooperativa, me ofereceu 110%. É verdade. Só que é óbvio que quem oferece 110 não é a mesma coisa de 100. Tem alguma coisa diferente. Sim. Ou você tem que deixar o dinheiro mais tempo, ou você tem que investir mais dinheiro. Eu não sei qual é a ideia. Ou você não pode resgatar, senão perde mais. Eu não sei qual é, mas existe um critério. Não tem como me oferecer 100 outra 110 e ser a mesma coisa. Só que para o leigo é a mesma coisa. São números. Cabe a quem vende falar a diferença. Se você vai fazer uma mudança do Rio para o Paraná, uma empresa cobra 5 mil, outra cobra 15 mil. É óbvio que é diferente. Só que na cabeça do leigo, na minha, por exemplo, mudança é mudança. Cabe a quem vende a mudança de 15 mostrar qual a diferença para a de 5. E pode ser que a de 5 me satisfaça, eu só estou dizendo que eu tenho que entender a diferença. Se eu achar que é a mesma coisa, eu não vou nunca chegar naquele de 15, porque a de 5 me atendeu. Então, mostrar isso é importante. Você conhece seu produto, demonstrar isso. Então, você já começa a conversa falando isso. Mas o que 9 em 10 pessoas começam? Como é que 9 em 10 pessoas começam? Pelo contexto, pela história da empresa. E aí não tem como negociar com qualidade. Eu não posso chegar e falar assim, Richard, eu quero falar com você. Não dá para falar isso, porque ele não sabe o que eu vou falar. Vou falar, Richard, eu quero falar com você sobre uma alteração de data que a gente precisa. É assim que começa a negociação. Richard, eu quero falar com você sobre uma atitude que aconteceu, que não é a ideal, a gente tem que ter cuidado para não acontecer mais. É assim que começa a conversa. Ele tem que entender o que é para falar. Se eu falar que tem que falar uma coisa com você, o que é coisa? É uma coisa positiva, negativa? Só que na minha cabeça, eu sei o que eu vou falar, porque eu tenho mais 10 minutos de fala. Ele não está sabendo. Então a gente posicionar a pessoa, mostrar assim, olha, eu vim aqui para resolver o problema e não criar um novo. Chego pro Richard e falo assim, Richard, eu te mandei um e-mail, sei que tá super corrida aí, você não deve ter visto, mas eu preciso de um documento, você manda para mim? Tá resolvido, ele vai ver se dá, fala, não, fala com a Dani que eu tô enrolado, vai resolver. Mas como é que a pessoa chega, Richard, deixa eu te fazer uma pergunta, você não lê e-mail não? E a pessoa fica com ódio. A abordagem já é diferente, né? O que eu te pedi já tá pronto. Já tá pronto? Já passou do prazo? Aí a pessoa vai falar o quê? Não, vai falar assim, não tô trabalhando para você, eu tenho um monte de coisa para fazer aqui, eu não sou teu funcionário. Aí começa numa briga que não precisa. Exatamente. Você fala, você não lê e-mail não, o que ele vai responder? Os teus não.
Por quê? É engraçado você até comentar isso, porque eu já passei por algumas experiências de fornecedores que, por exemplo, eles te enviam um e-mail, mas, por exemplo, eles querem te vender algo para o seu site. E aí eles fazem uma análise completa do seu site, fala tudo que está errado no seu site e tenta te vender o serviço. Entendi. E assim, é bom por um lado, Sim. mas por outro lado, é um pouco agressiva Isso. esse tipo de abordagem, né? Claro. O que você acha disso? Eu acho que você tem que trazer o benefício, mas a gente, quando fala do que a gente vende, a gente tem que pensar no como também. Conectando ao que o Richard perguntou um pouco antes, sobre as reuniões online e internet. É a mesma coisa. Quando eu falo com as pessoas, eu tenho 3 elementos ligados à forma, ou seja, tem o conteúdo, que é o que você diz, e tem a forma, que é o como você diz. Eu tenho 3 elementos de forma: expressão corporal, expressão facial e tom de voz. Então, a expressão corporal, minha movimentação, meus gestos, a minha expressão facial, as minhas expressões aqui, e o meu tom de voz. Esses 3 elementos compõem a forma. Quanto mais elementos de forma, mais chance da pessoa compreender corretamente. Então, essas pessoas, quando falam isso por texto principalmente, elas ficam muito agressivas. Porque ninguém quer ter problema na sua empresa, ninguém quer ter problema no seu site. Imagine que eu dei um feedback e você fala: Dani, deixa eu te dar um feedback aqui da tua apresentação. Olha, foi muito ruim isso aqui que você falou. A pessoa não é agradável para ninguém, acaba com a pessoa. E a pessoa não fez para ser ruim, esse que é o ponto. Porque tudo que a gente fala aqui, se a gente cometeu alguma falha, vocês ou eu, a gente fez querendo acertar. Então, uma pessoa que faz uma apresentação ruim, ela quis acertar. Um professor que dá uma aula ruim, ele quis dar uma boa aula. Parte-se dessa ideia, claro, não sei que não esteja nem aí para o aluno, mas um professor iniciante que está lá querendo entregar legal, mas dá uma aula péssima, ele não quis dar uma aula péssima, ele quis dar uma boa aula. Então, a abordagem, como você vai falar, você fala assim: Dani, deixa eu dar uma dica aqui para vocês para as apresentações, que eu acredito que essa dica vai melhorar bastante ali o desempenho de vocês e vai trazer mais engajamento para os vídeos. É difícil você não receber esse feedback positivamente. É diferente, a abordagem é diferente. É muito isso também, né? De você, antes de negociar, você conseguir identificar o público-alvo e adequar essa linguagem. Perfeito. Né? E aí, como é que você faz isso? Quando você identifica, você traz benefícios. Eu vou falar com o público do direito. Falo: olha, vim falar com vocês aqui sobre comunicação, de como fazer sustentações orais de qualidade, como você pode conversar com o seu cliente para tornar a linguagem simples, para que ele venha para o seu escritório, como você pode fidelizá-lo, como se comportar numa audiência. Tem dicas também para provas orais, caso você venha fazer um concurso. Não tem por que o cara não me escutar. Eu joguei um monte de possibilidades ali. Deu que eu falar: gente, falar de comunicação porque é muito importante para o profissional de direito. Eu não estou sabendo. Por isso você está aqui. Então, esse é o ponto de você levar para a pessoa. Você vê esse do feedback. Eu falei: eu quero dar um feedback para que vocês tenham mais resultado e ganhem tempo nas próximas reuniões. Você não sabe o que eu vou falar ainda. Então, antes, o grande lance, Dani, que você trouxe ali, que a gente reforçou, é que antes do conteúdo negocial, tem que ter o interesse de ouvir você. Sim. Minha pergunta, que eu sempre faço em curso de negociação, é assim: quem disse que eu quero te escutar? Quem disse que eu quero ouvir teu feedback? Quem disse que eu quero que você me fale sobre o meu site? De onde você tirou essa ideia? Então, antes de trazer o projeto, o produto, o objeto negociado, eu tenho que trazer o interesse e a relevância para aquilo. Então, numa aula, eu vou dar aula de negociação. Eu vou ter pessoas que falam assim: nossa, que legal, uma aula de negociação para eu melhorar. E alguém que está lá falando assim: meu Deus, eu negocio há 20 anos na minha empresa. Não sei para que isso. Eu tenho que falar para esse cara, falar: amigo, você está errado. Olha a sorte que você deu, você caiu no lugar certo. Exatamente. E aí eu vou ter que trazer argumentos para isso, para ele entender que vale a pena. Então, antes de eu começar a falar de posição, interesse, forma e conteúdo, ele tem que entender que vale a pena me escutar. Porque senão eu vou trazer os números da Mega Sena e ele não vai ouvir. Então não dá. Eu tenho que primeiro... Então, a gente só lê uma matéria no jornal se gostar da manchete. É muito isso, né? É assim. E os jornais trabalham muito com esse propósito, né? Claro. Eles colocam um título bem chocante para chamar a atenção para a Senão matéria. você não vê. E ultimamente os sites, tá, né? Os clickbaits da vida, né? verdade. Então... O único cuidado aí, Dani e Richard, nesse sentido, é isso: é você não prometer algo e depois você não entregue. Mas entendendo que você tenha um bom projeto, que você queira realmente negociar e resolver um problema, não há nenhum problema chamar a atenção. Eu, quando eu recebo esses e-mails, não somente por e-mail, até pelos aplicativos em rede social, por exemplo, eu tô me sentindo tão invadido. Como é que alguém entra em contato comigo, sendo que eu não solicitei contato, não conheço,
Isso me acontece muito no LinkedIn, por exemplo. Eu analisei, você segue a pessoa, conecta com a pessoa, né, no LinkedIn. Isso. E aí você recebe de retorno uma resposta, uma mensagem totalmente fria, nada personalizada. Totalmente padronizada. Totalmente padronizada e que ainda te dá um murro, né? Do tipo assim, entramos no site da sua empresa, nada presta. É isso. Nós temos a solução. Tá, mas quem diz que eu quero ter uma solução? Isso. Estou procurando isso. Deli, a gente tem uma resistência natural. O ser humano tem uma resistência natural. Então, eu só compro a negociador se eu confiar no negociador. Só compro a apresentação se eu confiar no apresentador. Eu só compro o seu produto se eu confiar em você primeiro. Então, tem gente... Como é que surgiu os golpes assim? É que a pessoa consegue a sua confiança numa coisa que não é real. Mas a gente pode fazer de forma honesta, ou seja, coisas reais precisam de confiança. Não é o melhor que vai vender. Existe muito professor que sabe muito, mas não sabe passar. Por quê? Porque ele teve você não tem a confiança no que ele fala, ele não trouxe nada interessante para você. De repente o estagiário dele que falha a mesma língua que você, o monitor dele, você vai ter mais interesse, porque ele fala a sua língua, você fala, esse cara pode me ajudar de alguma maneira. Então esse ponto é fundamental. As pessoas acham que a credibilidade, a reputação, claro que isso ajuda, mas isso vai resolver o problema, e não é verdade. Eu, quando assisto a uma palestra de alguém, eu primeiro tenho que confiar naquela pessoa. Eu não assistiria, por exemplo, uma palestra de uma pessoa falando sobre o cuidado com a mulher se ele tivesse comentários misóginos, por exemplo. Mas ele é o melhor especialista do mundo. Mas ele fez um comentário misógino. Ou, entendeu? Qualquer coisa nessa linha. Alguém que vai falar sobre cultura negra, o cara usa termos racistas. Não bate. Mas teoricamente você fala, não, mas ele é especialista, mas ele é o melhor do mundo nessa área, mas ele não confio nele. Então, a sua reputação está diretamente ligada àquilo que você vai falar. Então, antes eu compro o apresentador para a apresentação. Quando esse cara chega de forma muito incisiva, falando ali do site, o que ele arruma de problema? Ele mostra assim, olha, até pode ter uma solução legal, mas a nossa resistência em relação ao comunicador. Fala, eu não me identifico com essa pessoa, eu não falaria isso. Eu, quando estou dando feedbacks numa reunião, quando eu falo de negociação, faço alguma dinâmica, vou dar feedbacks. Tem que ter todo um cuidado com as pessoas para que elas entendam que eu não estou criticando elas, mas sim, por exemplo, eu falo assim, olha, aquele seu tom de voz elevado passa agressividade. Então eu não disse que você é agressivo, porque eu não sei se você é agressivo ou não. Eu disse que o seu tom de voz elevado passou agressividade. Se você é agressivo ou não, você que vai ter que ter essa ideia. Eu não falo assim, porque se eu falar, olha, você é muito agressivo, eu tiro a possibilidade da pessoa mudar, porque ela é agressiva. Não foi agressiva. O tom de voz pareceu agressivo. Então, se você melhorar o tom de voz, não vai mais aparecer. Você quer aparecer ou não quer aparecer? Vai depender de você. Então, é levar a solução do problema e não a parte pessoal. Tem que atacar o problema e não a pessoa. E tudo isso que a gente falou está diretamente conectado a esses pontos. E é interessante você comentar sobre isso, porque a gente vê que muitos profissionais acham que a negociação é você convencer o outro. Né? De qualquer forma você quer sair ganhando, você quer convencer o outro. E é muito diferente, pelo que você falou, né? É toda uma estratégia que precisa ser usada. O interlocutor tem que ter conhecimento desse público-alvo, de adequar a linguagem. Então, como é que você vê isso? As pessoas quererem se dar bem numa negociação, mas por isso, e até por convencer, e né? até acrescentando, como você identificar um bom negociador, né? Quais são como você se identifica um bom interlocutor, um bom negociador? Um bom negociador é aquele que busca uma zona de possível acordo, aquilo que a gente conversou, de ver até onde eu posso ir, até onde você pode ir para a gente chegar a um acordo. A ideia de vencer a negociação, que é muito comum, tem gente que se acha bom negociador por isso. Só que a pessoa não entende que ela pode até vencer aquela negociação, mas ela não avança em novas. Eu vou pegar um exemplo de sala de aula. Eu lembro na faculdade, eu tinha um professor que ele falava assim, não, porque falaram que vocês gostam de sair mais cedo, então o que eu vou fazer? A nossa aula acaba às 5 horas da tarde. Às 4h58 eu vou passar a pauta de chamada. Quem não responder vai perder a aula e está reprovado. Os alunos ficavam? Claro que ficavam. Nossa, claro, só que eu ficava fazendo outra coisa, eu ficava desenhando, eu fazia alguma coisa que era insuportável a aula. Então assim, o dia que eu tiver que prender o aluno em sala para ele assinar a pauta, eu me aposento. Eu tenho que tornar a aula interessante para ele querer ficar. Isso é uma boa negociação. Só que o professor achava que ele era um bom negociador. Ele falava, não, na minha aula ninguém sai antes.
Idiota. Imposição ao invés de negociação, isso. né? Aí a pessoa, não, pô, ele tem a força, tem o poder e bota isso. Não, eu deveria estimular o aluno a ser interessante, a minha acaba não desejar dele também, né? Porque claro. Os alunos vão passando para outra pessoa, cara evita a aula dele. O pessoal chegava mais tarde, aí você começa a buscar artifícios para poder aturar aquela aula. Por que ele não faz uma aula boa para o aluno querer ficar? Eu trabalho muito com adultos, então assim, se o aluno precisar sair antes, eu vou entender que ele tem um compromisso. Mas todo mundo quiser sair antes, é óbvio que a minha aula está ruim. Então, assim, eu tenho que entender o que eu tenho feito em relação a esse ponto. Então, acho que tem muito dessa característica, assim, de você, da pessoa vir para vencer a negociação, porque ela quer convencer que o argumento dela está bom. A pessoa, Dani, o negociador que faz isso, a gente chama de negociador preguiçoso. Preguiçoso. Por quê? Porque ele não quer saber de você. Eu venho aqui e falo assim, eu tenho que sair hoje às 5 horas da tarde. Eu vou falar com o Richard e com a Dani e eu tenho que conseguir. Você não planejou nada. Você não viu que para vocês era importante. Você não buscou um acordo. Você só veio defender uma posição. E qual o problema? É que é muito fácil defender uma posição. Você não precisa se planejar para nada. Eu tenho bons motivos para quem assiste a gente aqui se mudar de onde mora e vir para o Rio de Janeiro. E bons motivos para a pessoa nunca fazer isso na vida. Todos nós temos. O direito é uma grande prova disso, que prova um lado e o outro com argumentos fundamentados. Então, se eu quiser defender uma posição, eu tenho como ter argumentos para legalização das drogas e contra a legalização das drogas. Para a liberação das armas e contra a liberação das armas. Todo mundo aqui tem. Todo mundo, acreditando ou não, consegue defender. De esquerda e de direita, todo mundo consegue. Uma pessoa que é de direita e debate com alguém de esquerda, eles confiam nas suas regras. Eles não estão fazendo para ser contra você, eles confiam naquilo. Só que eles têm que buscar qual o ponto convergente para chegar a um acordo. Não é assim que as pessoas costumam fazer, elas querem defender suas posições. Então a pessoa que ela quer impor a sua conversa, ela é um negociador preguiçoso. Ele não negociou, não analisou o cenário, não pensou o que é importante para o outro, quais são as opções para solucionar, e ele veio aqui, é assim, ou vai ou racha. É assim que funciona. E se acha um grande negociador porque conseguiu convencer. Qual o problema? É que convence, mas destrói o relacionamento. A literatura da escola de Harvard diz que você tem 2 pilares para uma boa negociação: ganho e relacionamento. Se só tiver ganho, você destrói o relacionamento, que é o caso que a gente conversou. Se só tiver relacionamento, não tem ganho, quebra uma estrutura empresarial. Então é ganho e relacionamento. Só que para ter os dois, eu não consigo ganhar muito, eu vou ter que ganhar um pouco menos e ganhar mais vezes aquilo, né? Você vai levar 2 camisas, então tem um desconto. Vai levar 10, tem mais desconto. Ou seja, eu ganho um pouquinho menos, mas eu fidelizo. Que é uma palestra, 10 palestras. 10 palestras fica mais barato que uma. Beleza. Mas não é de graça, então fica mais barato. Então assim, eu tenho mais ganhos ao longo do tempo, mas um ganho menor, mas mais ganhos, e eu fortaleço o relacionamento. As pessoas não querem fazer isso, querem ser preguiçosas, defender suas posições e falar, é assim, ou vai a racha. Sendo muito raso, né? Então, assim, pelo que a gente já está conversando aqui, acho que pelo que eu entendi, posso estar até, você pode me corrigir se eu estiver enganado, eu acho que a negociação nada mais é também do que ter a credibilidade de você estar falando e também você ter a bagagem, você ter o conhecimento para você passar para a pessoa. Claro. Eu acho que é uma união dessas duas coisas, né? Não é somente o falar, mas você falar com conhecimento e você ter sua credibilidade na hora de falar, né? A mesa negocial é um pedaço muito pequeno, é muito importante, mas é um pedaço pequeno da negociação. O planejamento é fundamental. O planejamento, quando eu faço treinamento de negociação, metade do curso, um curso de 16 horas, 8 horas são só para o planejamento. Para você entender o cenário, para você entender a adequação de linguagem. Como é que eu chego a um acordo se a pessoa não entende o que eu falo? Se eu falo na cooperativa de crédito, ele fala, não, que a gente tem que ver lá a Selic, né? Tem que ver o CDI. A pessoa não sabe nem o que é CDI e nem o que é Selic. Pensa no Brasil. Quantas pessoas sabem o que é a Selic? Difícil. Nossa, muito. Quantas pessoas que sabem quanto está a Selic? Mais difícil ainda. E uma terceira. Quantas pessoas sabem para que serve a Selic? A gente chega a 0,01% da população brasileira. E a pessoa fala Selic como se todo mundo entendesse. Sim. Como é que eu chego a um acordo com uma coisa que eu não entendi? Quem é que assina um contrato numa língua que desconheça? E a pessoa fala, não, mas eu falei tudo. É o negociador, não, mas eu falei tudo. Falou, mas ninguém entendeu. Então a adequação de linguagem, que é o público que vai te ouvir, é um grande empresário, é um agricultor, é uma pessoa mais simples, é um empresário milionário, mas que não estudou e foi construindo, é uma pessoa letrada. Quem é que você está... Porque está falando com quem? O negociador preguiçoso, ele não faz isso. Ele vem assim, se quiser, quer, tu não quer.
E você já teve alguma negociação que foi bem complicada, conflituosa, tensa, mas você precisava fazer aquela negociação? Conta um pouquinho pra gente. Eu já tive algumas. Eu trabalho como conciliador, como se fosse um mediador, com 2 construtoras. E aí, construtora, de vez em quando, tem alguns problemas assim. Eu tenho alguns casos, né? Foram sei lá, uns 15 casos com essas construtoras. Teve uma que o prédio rachou e as pessoas foram para um hotel, e aí foi uma obra que foi feita lá, e aí eles não queriam aceitar isso, foram para o hotel. Só que quando eles foram para o hotel, a construtora, para aliviar isso, achou que ia ser rápido, eles deram... Era um apartamento de casas populares, na faixa de 100, 110 mil reais os apartamentos, tem um certo tempo isso, e aí eles deram 100 reais por dia de alimentação por pessoa nesse hotel. Então pensa, as pessoas ali ao longo do mês ganhavam 12 mil reais e elas não queriam sair do hotel de jeito nenhum, porque depois então eu tive que ir lá conversar com as pessoas e elas não queriam, estavam se dando bem ali de alguma maneira, pessoas ganhavam às vezes um salário, 2 salários no seu trabalho e estavam ganhando ali 12 mil reais. E aí, beleza, era um quarto só, tá, mas eles estavam adaptados, se ficasse ali estava bom demais. E aí eu fui lá para que eles saíssem do hotel. E aí no início foi mais difícil, a gente foi conversando, até eu falei, olha, eles vão cortar. Quem sair antes, pelos apartamentos que eles conseguiram, vai ter lugares melhores vai ter um lugar melhor para morar. Olha, você usou uma boa estratégia, hein? É isso. Então, assim, eu tenho que entender o que para a pessoa é importante. Falar, olha, que vai cortar, vai. Eles não vão ficar, preferem pagar na justiça. Um mês deles te pagando aqui, eles pagam você na justiça 12 mil. Menos que 12 mil na justiça, vocês vão receber menos de 12 mil por isso que aconteceu. Vão receber 10, 8. Então, 12 mil por mês eles vão cortar. Foi uma atitude para ser um negócio rápido, mas agora vocês estão inflexíveis. Então, a gente tem que resolver. E aí, resolvi dessa maneira. E um negócio legal que eu pensei, aquilo que a gente falou do interesse. Teve gente que falou assim, não vou fechar logo, porque se eu fechar, depois os últimos, vocês vão dar mais dinheiro para resolver logo. É um pensamento. Aquilo que a gente falou do interesse. Por que a pessoa não fecha? Não fecha porque é uma posição. Qual o interesse? Por que ela não quer fechar? Porque depois alguém vai ganhar mais. E aí, quando eu entendi esse caso, que eu sofri um pouco para entender, aquilo a gente vai construindo a negociação, eu botei numa cláusula que se alguém... que não ia dar mais para ninguém, mas a pessoa não acreditava em mim e faz parte do jogo, não me conhece. Aí eu botei que se alguém ganhasse depois, mais, que eu pagaria o retroativo, pagaria a diferença para a pessoa que foi primeiro. Nossa. E aí todo mundo assinou. Então veja, às vezes tem uma trava na negociação que você não sabe de onde é. Até que alguém fala assim, mas... Porque quando não tem confiança ainda, você tem que buscar o interesse, Dani. Sim. E a pessoa não abre o interesse dela, ela fica sem graça, ela não te conhece. Exatamente. E aí eu fui mostrando o meu Instagram aberto, eu vivo de negociação, quando a consultora me chama para resolver. E aí com o tempo alguém falou, não, Miziara, eu não vou assinar, porque você vai me pagar aqui 10 mil e lá na frente vai dar 20 para o outro, e eu vou ser bobo. Eu falei, então aí, olha o interesse, ele me deu. Falei, ainda bem, né? Porque quando você tem um insight desse, você já sabe até como vai negociar, como vai contornar a situação, né? Se não, eu vou para a justiça, então eu vou mandar o advogado. Não. É esse o teu problema, então está resolvido. Então, assim, sempre buscar opções criativas. Eu vou trazer mais um exemplo da consultora, mas deixa eu só pegar um exemplo da consultora. Eu fiz esse trabalho, e eu pedi um valor interessante lá, porque era um trabalho para 40 famílias, etc. Bem, fechei ali. Bastante coisa. Foi bem desgastante, demorou 2 meses. Então, eu pedi um valor ali que eu entendi, que tinha um investimento ali em Belo Horizonte, então ia algumas vezes. Então, fiz um valor ali considerável. Claro, dentro do que eu entendi que era, a consultora pagou. Aí a gente teve um segundo trabalho. Olha o que eles falaram para mim. Falaram, Miziara, eu não vou poder pagar aquele valor que eu te paguei. Eu falei, por quê? Olha o interesse. Eu falei, por quê? Por que você não vai me pagar se deu resultado? Não tem lógica. Então o negociador tem que entender as razões. Aí ele falou assim, porque eu corri um risco muito grande. Eu, qual? Ele falou, eu te paguei um valor muito alto. E se você não conseguisse resolver, eu ia pagar você e ainda ia ter que pagar os moradores. Então, assim, não vale para mim. Você deu certo, foi ótimo. Mas e se você não consegue? Vocês concordam que tem fundamento? Sim. Falei, perfeito. Falei, então vamos fazer diferente. Você quer me contratar? Ele falou, quero. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai escalonar. A partir de 50% de resultado, você vai me pagar tanto. A partir de 70% você me paga tanto. E a partir de 80% você me paga integral. Perfeito. Pronto, que eu falei assim, o teu problema é o quê? É me pagar e ter que pagar eles? Então a gente vai fazer. Se você pagar eles, você não me paga. Se você me pagar, não vai pagar eles. Esse teu problema está resolvido. Então, veja, existem soluções para o que inicialmente parece que não. Fala, não vou te pagar porque eu posso pagar dobrado. E eu deveria falar, né? Verdade. Então, esquece. Fala, não, calma, teu problema é esse? A gente resolve.
Se tiver que pagar, eles não me pagam. De certa forma eu falei assim. Ele falou, gostei. E a gente chegou a um acordo. Por quê? Porque eu entendi que eu ia conseguir resolver. E se não resolvesse, ele teria a ação dele. Então eu entendi o que bloqueia aquela negociação. Mas a mais difícil com essa construtora foi que eles fizeram um apartamento de 2 quartos e venderam, vou falar de forma breve aqui essa história, e eles venderam apartamento de 2 quartos para todo mundo. As pessoas pagaram durante 1 ano e meio, apartamento nessa faixa, 100, 120 mil, eles pagaram, as pessoas foram pagando lá todo mês. Quando os apartamentos ficaram prontos, eles viram que os apartamentos realmente tinham 2 quartos, mas os apartamentos do primeiro andar só tinham 1 quarto. Então você imagina, você pagou durante 2 anos um apartamento de 2 quartos, vai receber um de 1 quarto. E óbvio que isso vai dar um problema. Não, sem dúvida. E quando acontece isso, eles me chamam. Eu penso, Richard, não tenho certeza, que eles pensam assim, para morrer alguém que seja alguém que não seja da construtora. Eu acho que é o convite. Eu tenho quase certeza que eles pensam. Nunca me falaram, mas eu acho que eu pensando. Não é isso? Para matar alguém também. Que seja alguém de fora. Eu acho que é o pensamento. Mas eu vou lá. Ainda mais quando mexe com dinheiro, mexeu no bolso das pessoas. E é o sonho das pessoas, apartamento de 100 e poucos mil, elas estão pagando ali junto com a família, suado, tal, 2 anos esperando e com aquela fantasia, aquele sonho, expectativa. E aí eu fui lá falar com as pessoas, eram umas 30 e poucas famílias, aí eu fui para um auditório com 150 pessoas para conversar com elas. Então assim, o que você tem que entender? Eu não fui lá para dizer que só tinha 1 quarto. Eu fui lá para falar assim, dado que só tem 1 quarto, o que a gente vai fazer? É assim que tem que pensar. Porque teoricamente não dá para resolver. Teoricamente, o apartamento 2 foi para 1, não tem o que fazer. A gente tentou, claro, mudar, mesmo com a metragem um pouco menor, mas não dava. Então, como é que eu começo a conversa com eles? Primeiro, no convite, eu já mando, olha, tivemos um problema com o seu apartamento, preciso que compareça no endereço tal para a gente pensar nas soluções. O e-mail já vai assim. Você já falou que vocês estão pensando nas soluções, né? Porque existe um problema no seu apartamento. Eu tenho algo para falar com você. O que ela tem para falar comigo? É isso que a gente falou lá no início da conversa. Ele falou assim, preciso que vá no endereço para a gente conversar. Não, que é muito amplo. O cara pode chegar lá achando que ele vai receber a chave, que é uma premiação. Tivemos um problema, vamos pensar nas soluções. É assim. E a pessoa não vai chegar feliz. Ela sabe que é um problema e vai me ouvir. E eu falo, olha, nós tivemos um problema com o apartamento, assim, um monte de gente, 150 pessoas no auditório. E eu vou direto ao ponto, eu sou um conciliador, eu não sou da construtora, mas quando eles me chamam para resolver o problema. Os apartamentos de vocês tinham 2 quartos, vocês compraram, mas teve um erro no sistema e os apartamentos só têm 1 quarto. Eu não quero que você fique com o apartamento de 1 quarto de forma alguma. Eu chamei vocês aqui para a gente tomar uma decisão, uma solução mais rápida, em conjunto, e resolver o problema. E é óbvio que as pessoas ficam revoltadas. Elas vão ficar, que bom. Nossa, não, ninguém vai ficar assim. Primeiro é o famoso, como assim? Como assim? Que absurdo. Bem que um amigo meu falou que eu não podia comprar com essa construtora. E aí, depois dessa briga toda, aí começa assim, vou processar, tem que processar. Aí o que eu faço? Que eu já sei o procedimento, falei, gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu entendo que o processo seja um caminho. Eu acredito que eu tenho um caminho aqui mais rápido e melhor do que um processo e onde você vai ganhar mais. Mas se você já tem um advogado na família e quer processar, é um direito seu. Eu só vou pedir para você sair da sala para eu seguir com quem ainda não tem uma solução. Alguém quer sair? Aí você já mostra, já dá um posicionamento ali e mostra que não está com medo do que vai acontecer. Não tá, né? Quer processar, é legal. Eu só estou aqui para ouvir quem quiser me ouvir. Se você não quiser me ouvir, é um direito seu ir embora, como se falasse assim. Só que todo mundo fica, óbvio. Claro. Porque eu falo, eu vou dar mais rápido, sem processo. E a pessoa fala, como? Fala, então, fica aí pra me ouvir. A pessoa fica até sem graça se ela sair repentinamente. Isso, ela não vai. Quem sai, às vezes a pessoa está muito emocionada, já aconteceu do cara falar, eu não sou obrigado a te ouvir, isso aí. E eu falei, é um direito. Aí saí, eu falei, gente, é um direito. Se não quiser, eu vim aqui para achar uma solução. Se você já tem uma solução, não tem por que me escutar. Bem, para ganhar tempo, eu saio dessa reunião com um grupo no WhatsApp e uma promessa de uma reunião semanal. Como é que a gente resolveu esse problema? Algumas pessoas aceitaram ficar no apartamento de 1 quarto se recebessem uma indenização de 20 mil reais, que foi o caso. Então, assim, que seria o equivalente a 1 quarto. As pessoas aceitaram, para ela tanto faz. Outras, eu botei em outros andares, porque os outros andares tinham 2 quartos, só o primeiro que não tinha. Só que não dava para todo mundo, senão estava resolvido o problema. Sim. Eu mapeei, Dani, próximo ali àquele local, outros apartamentos da própria construtora. E aí eu falei assim, olha, nós temos uma vizinhança um pouco melhor aqui, apartamentos um pouquinho mais caros, mas que eu boto você lá sem te cobrar mais, uma vizinhança melhor, uma localização melhor. Solucionado, Solucionou. né? Você até na vantagem. Sai na vantagem. Então assim, o problema da pessoa não é ficar no bloco 101, só que ela fala pra mim o quê? Eu quero meu apartamento de 2 quartos. É mentira, isso é uma posição. Me dá o teu interesse.
Eu sei que você não confia em mim ainda, mas você vai me dar um interesse daqui a pouco. É porque ela tá armada, né? Então, assim, ela na defesa. Ela fica na defesa. Defensiva, Então, essa foi a mais complexa, tanto a do hotel quanto essa. Essa foi mais complexa porque as pessoas estavam muito chateadas, obviamente. Claro. E eu quis mostrar para elas, olha, você vai ter a sua solução, mas eu preciso que você me ajude, porque se você ficar resistente... A gente falou assim, eu não sou obrigado a te escutar. Eu falei, não é obrigado, eu só estou pensando em te atender. Se você me falar, eu consigo ver com a consultora o que te atende. Então, essa construção aí. Então, foi desgastante, mas graças a Deus, nesse caso específico, do hotel eu tive alguns problemas com algumas pessoas, mas nesse caso específico, 100% do apartamento de 2 para 1 quarto, 100% das pessoas chegaram a acordo. 100%. Ciara, a gente já está chegando lá no finalzinho da nossa conversa que tá boa aí. Nossa, Se a gente tá muito bom. Tá muito bom, se não pensar, a gente vai fazer 1, 2, 3 horas. Verdade. E Miziara, eu queria que você nos passasse assim, que dicas você passaria para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, para dar um bom trabalho na parte de negociação junto com outras pessoas? Legal. Primeiro, pensar nesse planejamento que a gente conversou muito durante essa conversa. As pessoas acham que a negociação é a mesa negocial. A mesa é um pedaço. Você só consegue apresentar algo bem se você planejou a apresentação. Sim. Ou seja, você apresenta o que você planejou. Mesma coisa na negociação. Você só consegue negociar bem se você planejar a negociação. Senão vira uma coisa de fazer por fazer. E claro que você pode até ter mais facilidade, mas você vai ter problema em relação a isso. Então, planejamento. O que é o planejamento? Aquilo que a Dani falou. Entra no site, buscou a pessoa, quem é essa pessoa? Qual a identificação que você tem? Quando eu chego com uma aula, alguém fala assim, nossa, Miziara, muito bom estar aqui um amigo meu, Leonardo, foi teu aluno ano passado, disse que é ótimo, eu estou super empolgado para a aula. Concordo que já gera uma conexão. Com certeza. Sim. Aumenta a minha responsabilidade, o meu compromisso com aquilo. É claro que eu já sou muito compromissado ali, mas você concorda que eu vou fazer, pô, cara, que legal, né? O cara tá empolgado. Alguém fala, pô, professor, acompanho sempre seus vídeos aí, tava louco para assistir uma palestra sua. Eu fiz algumas palestras para o sistema OCB-RJ no ano passado, e aí a gente falou assim, pô, eu tava para assistir tua palestra há muito tempo, eu acompanho muito teus vídeos. Olha que legal. Sim. Então, assim, já gera uma conexão. Então, assim, quem é a pessoa que você vai olhar? Quem é que você vai conversar com quem? Qual é a característica dessa pessoa? Eu vou fazer uma apresentação de uma proposta numa empresa, eu vou ver quem é a pessoa. Sim. Vou ver quem, eu não vou falar assim, ó, tá errado. Não, vou falar assim, pô, essa pessoa, conhece fulano. E aí eu ligo pro fulano, você conhece? Pô, meu amigão, não sei o que é mesmo, mas qual é? Não, vou falar com ele, ou não, pô, não estou muito chegado aqui, mas ele é um cara mais assim. Eu vou pegar informações. Então, assim, planejamento e negociação é fundamental. Não é a mesa. A pessoa fala de negociação, pensa na mesa negocial. Tem muita coisa antes. Então, assim, eu penso de buscar essas informações, buscar quais os interesses. E um ponto-chave, Richard, dessa sua pergunta é assim... Você sabe que você vai ter que fazer concessões, porque senão você está posicionado, aquilo que a gente falou, na posição. É isso e acabou. Eu tenho que fazer concessões. E qual o grande segredo da negociação? É você pensar na concessão que é pouco para você e muito para o outro. Falando assim fica muito amplo, mas eu vou trazer exemplos. Sempre buscar o que para você é simples e para o outro é complexo. Então, de repente, para você fazer um pagamento, se você tiver que fazer um pagamento antecipado, isso não faça diferença, para o seu fornecedor aquilo é importante. Então, para mim é muito e para você é pouco. Então, você pode falar, olha, se você me der um desconto, eu consigo antecipar seu pagamento. Imagina que isso seja uma realidade. Eu falo, opa, eu quero. Então, para você não faz tanta diferença, mas para mim faz. Então, uma concessão para você é pequena e para outro grande. Uma academia que fala assim, olha, você vai, Regi, na academia, eu vou deixar você levar a Dani 1 semana para ela conhecer a academia. Para a academia é muito pouco. Ela nem vai todos os dias, de repente. Mas... para mim é pouco. É melhor do que eu te dar um desconto de 10%. Eu estou perdendo dinheiro. A Dani e a academia é muito mais barato que eu te dar 10% de desconto. Então busca no seu negócio o que é pouco para você e muito para o outro. No meu negócio é tempo. Por exemplo, eu passo um curso de 8 horas. Aí a pessoa fala, pô, Miziara, tem como dar um desconto? Eu falo, desconto eu não consigo, que eu já te fiz um valor bastante especial. Mas o que eu vou fazer com você? Eu vou te dar o curso de 8 horas. E vou, no mês que vem, fazer um encontro de 1 hora com a sua equipe online para ver o que eles já aplicaram, o que eles não aplicaram, para ver o que eles já estão colocando em prática. Você concorda que para mim é o tempo de uma reunião, mas para o meu cliente é interessante? Sim. Então, um pouco para mim e muito para ele. Eu falo, olha, aquela turma, Dani, que você pediu, ao invés de 15 alunos, eu vou deixar você botar 18. Eu botei mais 3 vagas. Para mim, não faz tanta diferença ter 15 ou 18 alunos na sala, mas para ela faz. Então, o que no seu negócio é pouco para você e muito para o outro? Pode ser um serviço, que você associa a alguma coisa, pode ser um pós-venda, pode ser uma ligação, pode ser uma mensagem, pode ser um brinde, pode ser uma conversa, pode ser uma atenção especial, pode ser uma... meu filho vai num dentista que tem lá, ele é todo ornamentado, assim, de fundo do mar.
É aquilo, meu filho adora ir pro dentista. Fica mais caro? Fica, mas é isso. A pessoa só ornamentou, botou tudo azul, botou no espelho uma boca de tubarão. Conquistou o cliente, né? É isso, pouco para um, muito para outro. A Disney, né? Você tem lá um problema, a pessoa fala, caiu o teu sorvete, caiu o outro sorvete. É pouco, aí a pessoa, nossa, que legal. Hoje eu vi na Disney que o garoto, teve um acidente lá, o garoto tropeçou, caiu. No dia seguinte o Mickey foi lá no hospital falar com ele. O que é pra Disney? Nada, zero. Pro garoto é eterno. Encantamento. Então, assim, pouco para um, muito para outro. Como é que a gente gera esse encantamento? Então, a dica na negociação é ver o que no seu negócio, mapear isso. O que para você é pouco e para o outro é muito. O que para você é simples e para o outro é complexo. O que para você é barato e para o outro é caro. No meu negócio, eu sei. As pessoas têm que entender no negócio delas o que é pouco. Só que o que a gente faz? A gente faz o oposto. A gente faz muito e reclama que o outro entendeu pouco. Fala, nossa, eu fiz maior concessão e o cara nem valorizou. É porque ele não entendeu. Então é melhor que você faça pouco e o outro entenda como muito. E claro, cada um no seu negócio vai pensar como fazer isso. Miziara, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou pedir para você compartilhar suas redes sociais e também para quem tiver interesse em fazer o seu curso sobre técnicas de negociação. Perfeito, Dani. Bem, foi uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou parceiro do Sistema CBRJ há bastante tempo, bota aí mais de 10 anos. Tenho grande orgulho atendo o sistema em outros estados, né? E estar no meu estado é uma alegria, assim, poder realmente colaborar, trabalhar em conjunto, em parceria e cooperar. É uma alegria. Agradecer você também, Richard, pelas perguntas, aí, pelas colocações. Desejo que os nossos colegas tenham aproveitado, que não só entendam, mas coloquem isso em prática. O meu conteúdo está no Instagram, @professormiziara, onde eu boto sempre vídeos de até 1 minuto e meio para ser bem objetivo, e algumas ações que eu faço em algumas grandes empresas. Sempre tem vídeo lá, pelo menos 2 vezes na semana, 3 vezes tem vídeo, e tem algumas coisas, eu posto muita coisa nos stories também, principalmente coisas profissionais, principalmente. Tem o YouTube, que eu reformulei agora, então ele está com... Esses vídeos todos no Instagram estão lá, às vezes de forma muito organizada. Às vezes não, de forma muito organizada. Então a pessoa está lá na esteira, o cara falou, não, eu fico na esteira ouvindo lá. Então, assim, tem conteúdo de comunicação, de negociação, gestão de conflitos, apresentações. Então é um conjunto que mescla comunicação e negociação. E o meu LinkedIn para um contato profissional, para pedir artigos, tudo isso. O Instagram é a ferramenta que eu mais uso, mas as outras também, as pessoas serão muito bem-vindas. Vai ser uma alegria receber lá o contato pessoal. E pode mandar mensagem para mim, tem gente que manda áudio para mim, manda mensagem, e eu respondo, falo, pô, eu tô com uma questão em relação a isso com um liderado meu. Eu respondo ali, não cobro nada, tá? Ali é uma consultoria gratuita. Gratuita. A pessoa fala, olha, eu queria fazer isso, pô, isso aqui eu tô com essa dificuldade, o que você recomenda? Vai ser uma alegria. Lembrando sempre que uma negociação ela visa acordos mutuamente vantajosos. Sempre que você entrar para uma negociação e entender que aquela conversa foi útil, valeu a pena. Tem uma frase em negociação que diz que uma conversa é boa quando as pessoas saem da sala melhores do que entraram. Verdade. Então, se você pensar nessas concessões, pensar em entender os interesses, buscar acordos mutuamente vantajosos, com certeza a pessoa sairá melhor, você sairá melhor e as coisas vão funcionar de uma forma ainda melhor. Miziara, muito obrigado pela sua participação. Dani, muito obrigado pelo convite de ter participado aqui Foi um prazer te do receber. Resenha. Obrigado. E para você gostou do conteúdo? Sim? Então, acompanhe a nossa página no YouTube, youtube.com/sistemaocbrj. Você não está com tempo de assistir, mas você quer ouvir? No Spotify nós temos lá o Resenha Cop lá no Spotify. Ou então, se você quiser, você pode assistir tudo que a gente publica nas nossas redes sociais, tudo instagram.com/sistemaocbrj, linkedin.com/sistemaocbrj ou facebook.com/sistemaocbrj. Foi um grande prazer ter vocês conosco. Até a próxima. Tchau. Até o próximo Resenha Cop. Tchau.